Olá pessoal, estamos aqui na Clinsan em Itajaí com mais um vídeo muito bacana, esclarecedor, para falar da saúde, da mente, do corpo, de uma forma geral. Vamos conversar mais uma vez com a doutora Vanessa Adegas Menin, que é médica psiquiatra, e nós vamos tratar de um assunto muito delicado, doutora Vanessa, porque não envolve apenas o paciente, envolve a família, os amigos e nós como sociedade. Vamos ir mais amplos, de uma maneira mais ampla ainda, como sociedade. Depressão, mas a pergunta hoje não vai direcionada à doença, ela vai direcionada a uma questão tão importante quanto que é como ajudar alguém que está em depressão. Porque a pessoa que está depressiva, muito dificilmente ela vai ser receptiva da forma com que o outro espera, porque ela está doente. Como fazer nessa hora? O que o familiar, o amigo, um parente, um colega de serviço, que nos acompanha agora aqui no vídeo, deve fazer para ajudar alguém que está depressivo ou entrando nesse estado? É uma pergunta muito interessante, porque eu percebo muitas vezes que o tratamento não vai adiante exatamente por isso. Porque, na verdade, o tratamento para a depressão não é só o paciente, não é só o médico, mas é também a rede social, a rede de apoio familiar, dos amigos. E eu vejo que muitas vezes as pessoas até tentam ajudar, têm boas intenções, mas acabam atrapalhando. Então, é bastante importante que nós sigamos essas dicas, porque nós conseguimos sim ajudar. Eu acredito que a empatia faz parte da prescrição do tratamento, a empatia dos familiares e do amigo com aquela pessoa que está doente. Ou seja, a pessoa veio, procurou um médico psiquiatra, está tomando a medicação adequada, já fez esse processo, que inclusive já falamos em outro vídeo, das medicações, do acompanhamento, do tratamento psicológico, psiquiátrico, toda essa amplitude que a Clinsan oferece. Mas e aí ela volta para casa? E aí ela precisa ir trabalhar, ela precisa viver em sociedade. Como essas pessoas vão recebê-la? O que é necessário, além da paciência, do acolhimento? A primeira medida é se informar sobre o assunto. Então, a pessoa que está vivenciando de uma forma indireta essa depressão, através de um amigo, de um familiar, precisa se informar em fonte segura, entender o que é depressão e aceitar. Quando ela desmistificar a ideia de que a depressão é uma fraqueza, então ela se aproxima. Caso contrário, não se aproxime. A segunda medida é ouvir a pessoa que está deprimida, sem julgar, sem criticar, sem divagar muito sobre o assunto e principalmente sem comparar essa pessoa com outras pessoas, porque isso é bastante comum. Mas aquela pessoa teve depressão e ela teve mais força de vontade e ela conseguiu. Jamais pressionar alguém que está deprimido. Na medida em que essa pessoa começa o tratamento e começa a melhorar os seus sintomas, é importante que essa rede de apoio comece a incentivar esse indivíduo a praticar atividade física, a mudar o estilo de vida, convidar para fazer uma caminhada ou para ir para a academia, só que tem o momento certo. Então, essa pessoa que está doente, depressiva, ela dá sinais de que ela está melhorando. É justamente isso que eu ia perguntar, porque quando a pessoa está naquela fase inicial do tratamento ou que ainda não começou com a medicação, ela rechaça, ela não aceita ajuda, ela repele, ela não quer. O depressivo, ele é uma pessoa que por si só ele acaba afastando, porque a relação social é difícil para ele. E como fazer nessa hora, quando a pessoa ainda não aceita essa aproximação? É a fase mais difícil. Então, nesse momento é a busca por informação, é aceitar o que está acontecendo, a pessoa que está de fora. E se aproximar ouvindo, como eu falei, sem criticar, sem julgar. E essa pessoa precisa entender, por exemplo, que a irritabilidade, por isso do rechaço, é um sintoma comum na depressão. Então, a pessoa que está escutando, a pessoa que está deprimida, não pode levar nada como uma crítica, como algo pessoal, e não entrar em embates, não entrar em discussões jamais. Então, apenas ouvir. Conforme essa pessoa for sinalizando, você tem que estar disponível para ela. Ela tem que saber que se ela precisar e o momento em que ela quiser conversar sobre o assunto, você estará ali para ouvi-la. E aí é o momento de começar a tentar incentivar a mudar o estilo de vida.
A outra medida bastante importante é incentivar a procurar ajuda profissional, porque muitas vezes nós nos informamos, percebemos que aquela pessoa pode estar com depressão, então incentivar a buscar ajuda. Procure até sozinho muitas vezes, procure informações sobre os profissionais, a indicação de alguém que já foi, se é um profissional receptivo, né, se é afetivo, e aí essa pessoa vai conseguir talvez até levar essa pessoa que está deprimida ou com sinais e sintomas para fazer a avaliação. Sempre incentivar a fazer o tratamento, porque muitas vezes eu vejo que a família diz assim, não precisa de medicação. Corre, faz atividade física, as terapias holísticas estão aí, elas são ótimas, mas elas não curam o problema sozinho. Isso faz parte do tratamento depois que a pessoa que está depressiva começa a melhorar. Né? Então, incentivar essa pessoa a buscar ajuda, e se ela não quer buscar ajuda, é interessante ir atrás do profissional. Às vezes até marcar uma consulta com esse profissional, para que esse profissional ajude e oriente em como fazer isto. Claro. Até, doutora Vanessa, uma das questões eu acho que mais preocupam no sentido de um familiar ou amigo mais próximo, quando percebe que a pessoa está depressiva, e isso pode até muitas vezes acabar em suicídio, começar, justamente o que a doutora falou, comparar. Ou você não vê que está prejudicando sua família, você não vê que você tem, né, uma família linda, filhos bons ou alguma coisa assim, e aí a pessoa não consegue melhorar, porque ela está doente, ela precisa de ajuda clínica, e ela não consegue melhorar, continua depressiva, mas ela começa a se sentir mal porque ela não corresponde àquele auxílio que está vindo de uma forma errada, e vai virando uma bola de neve, e aí é que entra aqueles casos gravíssimos que a gente já conhece, seguramente a doutora já viu muitos pacientes assim, que a pessoa já não quer mais viver. Porque um dos sintomas também é a culpa. Essas pessoas que estão deprimidas, elas se sentem culpadas por tudo. Então, se elas perceberem algum tipo de comparação, elas vão piorar. Elas já estão no momento negativista, elas já estão pessimistas. Elas precisam de pessoas positivas, mas que também respeitem o momento. A depressão é uma doença. O tratamento existe, mas cada indivíduo é diferente um do outro. Cada pessoa responde ao tratamento de uma forma diferente, e a gente precisa conhecer as pessoas com as quais a gente convive para entender o tempo de cada um. E o profissional, ele também pode ajudar a orientar a família. Eu não atendo pacientes em quaisquer situações sem conhecer a família. Eu acho extremamente importante, porque eu não estou com aquele paciente o dia todo, infelizmente, né? Para poder ajudar. Então, a estrutura, o apoio, a rede familiar, a rede de apoio é muito importante. Se tiver alguma dúvida, pergunte ao psiquiatra, pergunte ao profissional. E é sempre importante também procurar um médico psiquiatra, fazer essa avaliação. Como a gente já conversou outras vezes, a depressão ela pode ter causas também clínicas. Claro. E não só psicológicas, emocionais, né? Na verdade, é multifatorial. Sim, ela pode né? vir uma doença, exatamente, talvez que a pessoa tenha e não sabe. Exatamente. Então, esse profissional que é médico, ele vai saber avaliar, até porque existem graus diferentes de depressão, existem tipos diferentes de depressão, então a gente precisa estar sempre em contato com o paciente e com a família e os amigos, a rede de apoio. Muito bem, obrigada, doutora Vanessa. Então, você que nos acompanha aí já sabe o que deve fazer se perceber um parente ou amigo, ou você mesmo que acompanha esse vídeo. Até porque o sofrimento, ele termina quando começa assim o tratamento, e isso é muito importante para que a gente possa viver bem. E não esquece que tem as redes sociais para você aprender cada vez mais, vídeos novos sendo postados. Então, o canal do YouTube, tem o Instagram, tem o Facebook, segue, curte, dá um like e seguramente logo logo tem mais material importante para você. Até breve!